A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve através desse áudio, sou eu mais uma vez, irmã Patrícia, trazendo uma reflexão, uma palavra de Deus para o teu coração. E eu inicio essa reflexão com uma pergunta a você. Para um pouquinho, me escuta. A oração, ela tem sido uma forma prazerosa na sua vida ou apenas uma obrigação? E eu quero iniciar essa reflexão lendo em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vou ler alguns trechinhos. Eu te convido depois a pegar a tua Bíblia. Grava bem esse versículo, porque lá tem algo maravilhoso da parte de Jesus para nos ensinar através da oração. Vou ler alguns trechos onde diz assim: não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Mas quando você for orar, pare, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu leio esta passagem, eu fico maravilhada da forma como o Senhor Jesus nos ensina a importância do relacionamento com o nosso Deus. E a forma como o Senhor diz aqui nesse texto, nesse contexto aqui, ele relata que ele não quer apenas algo superficial, algo como obrigação, palavras repetidas no automático, porque basta a gente trazer como exemplo de vida aquilo que nós já temos o costume de fazer automático. E muitas vezes a oração nas nossas vidas, ela se torna isso, automático, algo superficial, que não traz uma intimidade mais profunda. E Jesus, ele nos ensina aqui que agrada ao Pai. O Pai, ele não quer ver em mim e você muitas vezes palavras eloquentes, coisas que venham chamar a atenção, mas ele quer a nossa simplicidade, de nós entrar no nosso quarto e ter esse momento, esse relacionamento, de falar para o Senhor: Senhor, eu preciso te ouvir, eu estou aqui muitas vezes chateado, ou relatar para o Senhor aquilo que aconteceu no seu dia, aquilo que te deixou magoado, aquilo que te deixou triste, ou até mesmo ouvir da parte de Deus aquilo que o Senhor tem a falar no seu coração. É isso que o Senhor nos ensina através desta passagem, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente vai esquecendo de tirar esse momento para Deus. De que maneira você tem se relacionado com o Senhor? De que maneira você tem se aproximado? Meu irmão, uma certa vez eu ouvi uma pessoa pregando e ela falava que a oração é como você fazer academia. A academia, quando você vai fazer, você exercita os seus músculos, para que ele possa se desenvolver. É algo de todos os dias, aos poucos, devagar. E às vezes, naquele momento você sente dor, às vezes você se sente cansado, às vezes a gente precisa romper as barreiras do nosso eu, da nossa vontade de querer ficar em casa, acomodado, e superar para que a gente possa alcançar os objetivos. Da mesma forma é a oração. A oração, ela é contínua, ela é relacionamento. É algo que nós devemos ter constantemente com o Senhor. É uma forma de nós nos relacionarmos com Ele. E grandes exemplos nós temos na Bíblia a respeito da oração. O efeito da oração nas nossas vidas é algo que fortalece a nossa fé, que transforma o nosso coração, que nos traz respostas. Quantas vezes eu tiro por mim mesmo, por exemplo, de situações na minha vida que eu me senti perdida, me senti naquele momento ali de mim mesma, fracassada, desanimada. E quando eu tirei aquele tempo para entrar no meu quarto, para conversar com o Senhor, abrir o meu coração, chorar aos pés dele, derramar as minhas lágrimas, mas falar também das minhas frustrações, eu saí do meu quarto alimentada, já não mais com cabeça baixa, já não mais com aquela frustração no meu coração, mas certa que o Senhor está comigo e me erguerá e me faz vencer. É isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 10, ele foi uma das pessoas que perseverou em oração quando tudo se levantou contra ele, quando veio aquele decreto para que ele fosse ser jogado na cova dos leões. Daniel não lutou com suas próprias forças, mas ele foi para o seu quarto, se ajoelhou e orou, entregou nas mãos de Deus. E nós sabemos que mesmo Daniel sendo lançado naquela cova dos leões, mesmo assim, Deus, através das suas orações, através dos pedidos de Daniel, da sua simplicidade e sinceridade para com o Senhor, Deus o livrou daquela cova. E não é diferente nas nossas vidas. Nós vemos com Ana, Samuel capítulo 1, a oração de Ana, quando ela estava amargurada de alma, por tantas situações que ela estava enfrentando. Dentro da sua própria casa ela tinha uma inimiga, Penina, aquela mulher que provocava ela dia e noite, por conta que Ana era estéril e não podia dar filhos ao seu esposo. Mas Ana derramou a sua alma, o seu coração e orou, mesmo com seu espírito de amargura. E isso faz a grande diferença perante o Senhor, porque quando nós viemos ao Senhor, e mais uma vez a gente desabafar nas redes sociais, a gente desabafar com as pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não vão sequer nos entender, ou até espalhar o nosso problema para outras pessoas de maneira que não vai nos ajudar, apenas nos prejudicar. A gente entrar no nosso quarto, a gente conversar com esse Deus que ouve no secreto, que nos responde no secreto, e que move muitas vezes no silêncio, movem os céus. Meu irmão, minha irmã, isso faz uma grande diferença. Aleluia, isso se torna prazeroso. Não tenha a oração na sua vida apenas como uma obrigação. Não tenha um relacionamento com Deus apenas por ouvir talvez uma música, uma pregação, algo que você está recebendo, um alimento de outra pessoa. Isso faz parte da nossa vida também, para que nós venhamos nos alimentar. Ouvir
mas a nossa intimidade com Deus é necessária. Você precisa ter essa experiência, eu preciso ter, e eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Esse momento de conversa, meu irmão, minha irmã, basta a gente pensar como é bom quando a gente tem um amigo que a gente possa confiar e desabafar. Só que a maioria das vezes na nossa realidade, nos dias em que vivemos, isso quase que é impossível nos dias atuais. Mas o nosso Deus, Ele é o nosso verdadeiro amigo. E o melhor de tudo, Ele vai sempre nos ouvir, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, seja na madrugada, seja se for no seu trabalho, seja em qualquer que seja a situação. Mas o momento que você eleva os seus pensamentos, que você ora, e esse momento que você tira em particular para falar com esse Deus, sempre você terá o consolo, a alegria, a resposta. Talvez não seja da maneira que você quer ouvir, talvez não seja da maneira como você quer. Mas uma coisa eu te digo, a tua alma sairá aliviada, consolada, e a paz habitará no seu coração. E isso faz a diferença. Por que a oração ela tem sido uma batalha tão grande nos dias de hoje? Hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos muitas outras distrações, superficialidades. Muitas vezes nós não temos essa disciplina espiritual. E muitas vezes o inimigo vem resistindo, tentar fazer com que nós não venhamos ter essa preocupação. Então são tantas barreiras que nos impedem de buscarmos ao nosso Deus através da oração. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um grande exemplo. E para que exemplo maior e mais lindo do que o nosso próprio Senhor Jesus? Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele é Deus. Ele foi Deus, é Deus e sempre será. Mas Ele esteve aqui quando pisou nesta terra como homem também. E como homem, Jesus sabia que precisava ter esse relacionamento com o Pai. E é tão lindo de ver na passagem, na Bíblia, quantas passagens na Bíblia o Senhor se retirando para orar. O Senhor se retirando para o deserto para ter esse relacionamento com Deus, tirando esse momento a sós. E hoje nós precisamos disso porque o mundo, os barulhos, as vozes que gritam na nossa mente dos problemas, das lutas, das dificuldades do dia a dia, e isso vai muitas vezes nos causando ansiedade, angústia, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas quando você lembra que você tem esse momento com Deus, que você pode se relacionar, que você pode chorar, que você pode gritar para o Senhor dentro do seu coração, que você pode chegar na sua casa e mesmo longe de tudo, de todos, abrir o teu coração para o Senhor, isso faz a grande diferença. Não há remédio, não há prazer nesse mundo que possa superar ou igualar a uma experiência dessa para com Deus, É algo maravilhoso. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido nessa noite de você superar as barreiras, abrir o teu coração e ficar atento. De que maneira você está se relacionando? Como você está buscando? Você tem se preocupado em dar esse tempo especial para o Senhor, de ouvir o Senhor através da oração, através da palavra, através do momento em que você vai se conectar com esse Deus, você vai ouvir ou deixar o silêncio, mas a voz de Deus falar no teu coração. A oração é um convite a um relacionamento transformador com Deus. E nós podemos ver isso, o maior exemplo em Cristo. Eu faço essa pergunta a você: você está pronto para mergulhar nessa experiência? Você está pronto para sentir, aleluia, a alegria do Espírito Santo na sua vida através da oração? Tenha essa experiência com o Senhor hoje mesmo, meu irmão, minha irmã. Tira esse momento para você conversar com o Senhor, para você falar das tuas dores, das tuas angústias, seja qual for a situação, de você colocar aos pés do Senhor e deixar tudo ali. O Senhor diz que o fardo dele é leve e é suave. E quando a gente vem aos pés do Senhor, a gente consegue fazer essa troca, porque o Senhor tira todo o cansaço, toda a fadiga e nos dá alegria. A gente se renova as nossas forças. E eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Aleluia. Tenha a oração como prazer na sua vida, como algo, o alimento essencial para a sua vida espiritual. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, precisamos tomar água, comer alimentos para que nosso corpo se sustente e possa ter vitalidade e energia para poder viver. Dessa mesma forma, o nosso espírito precisa da oração, precisa da palavra de Deus, precisa ser alimentado para que ele possa sobreviver, para que ele possa, aleluia, ser saudável. E nós cada dia nos tornarmos mais e mais perto do Senhor. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus, amém?